Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, em linha direct, ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa terça-feira gostosa, terça-feira abençoada, é uma honra poder receber um super convidado, gente, de um assunto que nós vamos falar que está super em alta. E eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade, o seu conceito sobre imagem, fotografia, nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre algo que está presente em tudo. Nos negócios, nas redes sociais, nos cardápios, nas marcas e até na forma como as pessoas nos enxergam, que é a imagem. E você, já parou para pensar que muitas vezes a primeira impressão, ela vem mesmo antes da conversa? De você abrir a boca? Pois é, você tem 3 minutos para impactar uma pessoa. E que uma boa fotografia pode comunicar profissionalismo, despertar desejo e contar histórias sem dizer uma única palavra. E para falar sobre isso, eu trago um convidado relevante aqui da cidade de Londrina. Ele que é especialista quando se fala em fotografia gastronômicas. Além, é claro, de fotos que dão água na boca, ele também fotografa fotos corporativas, inclusive as minhas, ajudando empresas e profissionais a se posicionarem melhor no mercado através da imagem. E hoje nós vamos conversar sobre o poder da fotografia, o impacto da apresentação visual, como uma imagem pode transformar um negócio e, claro, conhecer um pouco dos bastidores desse trabalho tão criativo. Mas antes de eu chamar ele, eu conto com a ajuda de vocês, tá? Já se inscreve aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse episódio com mais pessoas. Porque, gente, o YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais esse assunto é relevante e de maneira orgânica ele vai entregar para mais pessoas. Então, eu peço assim de coração, porque é muito importante, tá? E eu queria pedir para vocês também, além de vocês se inscreverem, já compartilha e avisem que, já dando um spoiler aqui, vai ter sorteio, isso mesmo. Nesse episódio, para você que ficar até o final, você precisa ficar até o final para você saber as regras. Você vai concorrer, gente, para todos que participarem, a 30 minutos com ensaio fotográfico
pelo Anderson. Seja aqui no nosso estúdio Podcast Londrina, se você ainda não conhece, já está aí uma baita oportunidade. Ou no seu ambiente de trabalho, a escolha é sua. E agora eu conto com a ajuda de vocês para receber ele. Seja muito bem-vindo, Anderson Fusca. Oi, Dri, meu Deus, que abertura. Eu vou usar isso em currículo, não tem o que fazer. Vai ser a minha porta de entrada com qualquer cliente. Que texto, muito obrigado. Maravilhoso. É somente a verdade sobre a sua pessoa, o seu trabalho. Obrigado. E é uma honra poder receber você, um profissional, uma pessoa do bem e um profissional tão renomado. Obrigado. Né? Imagina, nossa, maravilhoso. Anderson, e muitas pessoas conhecem você através do seu trabalho, né? Sim. Da fotografia, que é sem comentários, é impecável o seu trabalho. Valeu. Mas eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é o Anderson pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência até você se encontrar nesse mercado? Bom, vamos lá. Eu sou de Curitiba, eu nasci em Curitiba e fui adotado com 5 meses. Mamãe adotou, eu com 5 meses e até hoje estamos aí. E, assim, resumidamente, minha mãe também não é daqui, de Londrina, ela é de Mandaguari. Então, mas moramos pouco tempo lá, eu morei pouco tempo com ela lá. E foi algo, assim, bem majestoso. Foi muito bom a nossa história, assim. É muito simples, nada de glamour, nada de nada, mas minha mãe sempre foi muito batalhadora. E depois de muitos anos, eu já tinha 8 anos, a minha mãe conheceu meu padrasto. Ela se separou lá em Mandaguari e tudo mais, veio pra cá, trabalhou no Banestado, 19 anos, trabalhou no Banestado, foi bancária. E aí ela conheceu meu padrasto viajando, conheceu, ele é de Cornélio, e ela sendo daqui, né, já morando aqui, se conheceram na Bahia, se conheceram em Fortaleza. E então, era pra ser, né? E os dois depois montaram uma empresa de fotografia, que foi onde eu cresci nesse cenário. Então, eu aprendi tudo o que eu sei, tudo que eu assim, absorvi, veio dos dois. Então, filho de peixe, peixinho é. Então, foi assim que eu fui desenvolvendo, que eu fui aprendendo, que eu fui manipulando foto, que eu fui... Nunca entrei numa câmera escura, por exemplo. Eu nunca trabalhei com revelação. Mas eu vi essa transição, eu vi os meus pais fazendo essa transição do analógico para o digital. Então, foi algo meio natural para mim. Tanto porque eles trabalham, até hoje, trabalham com eventos sociais. Eles trabalham com formaturas, trabalham, assim, de maneira maravilhosa. Então, o reconhecimento que eu tenho, devo a eles, porque aprendi isso com eles. E depois eu falei assim, não, eu preciso me profissionalizar. Eu preciso sair da fotografia, digamos assim, só social, porque ela se torna algo necessário na vida das pessoas, porque é memória. Então, a formatura não vai fazer tanto sentido agora, ela vai fazer sentido mais lá na frente, fica para os filhos e tudo mais. Então, eu fui aprendendo, fui absorvendo tudo isso. Aí eu me formei em marketing. Eu falei assim, não, eu preciso trabalhar de uma forma que não envolva números, porque é o meu fraco. E aí, quando eu fui perceber, a fotografia é muita matemática. Você tem que aprender a fazer conta, você tem que aprender a ter noção de espaço, a ter noção de iluminação, física, porque a base da fotografia é luz. Então, se você não tem uma boa luz, uma boa iluminação, você não vai ter uma boa fotografia. Isso a minha mãe me fala até hoje. Então, é algo que foi se transformando. Eu me formei em publicidade, cresci aqui em Londrina, estudei em colégio estadual, depois passei para o colégio Maxi. Então, assim, foi algo... Eu fui crescendo, eu fui me maturando ali, me lapidando junto com a família. Então, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu aplico para todos os meus clientes, eu devo aos meus pais, eu agradeço de coração da minha mãe e do meu pai. Meu pai era cinegrafista e minha mãe se tornou fotógrafa. Então, e hoje os dois são fotógrafos extremamente reconhecidos, extremamente competentes na área deles. Então, eu devo isso a eles. É uma gratidão que vai além, sabe? Então, quando eu falei, não, vamos trabalhar com isso e vou levar a sério. Então, eu me profissionalizei. Levei em consideração que precisava entender de marketing para poder vender foto.
Porque, ou seja, como você cresceu ali já vendo isso, então você foi aprendendo com seus próprios pais. Aí quando você fala que você foi buscar essa capacitação, foi na área de marketing, Isso. mas você também buscou alguma capacitação externa dentro da área de fotografia ou não? Olha, não. Era muito prático pra mim. Então, por ter em casa máquinas, por ter em casa flash, o equipamento sempre tendo muito cuidado. Então, eu só consegui trabalhar efetivamente depois de adulto com a imagem, né? Com a foto, ser fotógrafo, né? Porque antes eu ajudava na iluminação, eu carregava cabo. Adolescente que o pai e a mãe ali falam, não, já que você precisa trabalhar, vamos ajudar. Então, eu carregava cabo, iluminava com uma luz de 1000 os casamentos, que eram feitas com uma câmera grande, de fita e tudo mais. E eu ajudava e auxiliava nisso. Era terrível. Mas eu fui aprendendo de certa forma. Precisa iluminar a pessoa assim, a pessoa assado. Ou jogava célula pro fotógrafo antigamente e tudo mais. Hoje a gente usa bastante flash para trabalhar de uma maneira diferenciada. O fotógrafo que sabe usar flash, ele ganha muito o mercado, mas trabalhando com as referências que eu tinha na época, trabalhando com a referência deles, que geralmente eram a seta do mercado, né? Eles traziam muitas coisas, tanto para as noivas quanto para as formaturas, sempre uma referência. Eu falo que se eles não tivessem sido essa referência para mim, eu teria buscado com outros, porque a gente tem ídolos, né? Eu tenho a Annie Leibovitz como uma das. Ela é uma fotógrafa americana que fotografa para Disney. Então, ela faz editoriais de moda para Vogue e tudo mais. Então, eu estudo um pouco do trabalho dela. Eu não sou uma pessoa literária. Eu não tenho conhecimento literal da história da fotografia, disso não. Eu tenho o estudo da vivência, do prático, do para onde isso vai, para que isso está sendo servido para alguém. Isso vai fazer sentido para algum negócio? Isso faz realmente diferença para o teu negócio? Então, é ali que eu vivi nessa zoninha de conforto. Que ela é prática, ela precisa ser objetiva, assim como os casamentos que eu fui crescendo e vendo como precisa ser dinâmico, precisa, como a gente conversou antes, por mais que seja sempre o mesmo, a história sempre é diferente. Então, por mais que eu enfrente cenários diferentes ou que tudo pareça igual, nunca vai ser igual, né? É sempre um desafio diferente, é sempre uma luz diferente, uma sombra diferente, para criar arte ali, por mais que isso venda. Então, quando a gente vê uma imagem, a gente fala, essa imagem falta algo. É luz. Você pode ter certeza. Então, as gigantescas diferenças do meu aprendizado, da minha evolução, foi dentro de casa. Foi com exemplo. Então, eu não tenho o que, assim, buscar na minha história em si, se não fosse esse pontapé inicial dos meus pais. A culpa é deles. Não tenho nem o que dizer. Anderson, em que momento... vamos dizer que qual foi o momento que você teve uma virada de chave e que você percebeu que a fotografia poderia ser a sua profissão? Olha, Dri, eu comecei a reparar nos momentos que, assim, lacunas de mercado. A minha mãe já fazia casamentos há muitos anos. E eu sempre ajudei, sempre fui me desenvolvendo, sempre fui aprendendo com eles. O mercado de Londrina, ele é saturado de fotógrafos, de eventos. Então, assim, eu vi uma oportunidade em dizer assim, não, então eu vou para outra área. Então, vendo o cenário de um casamento, eu já tinha me formado, eu estava me formando, eu estava ali buscando mesmo. Eu preciso trabalhar fora desse mundo de eventos, porque é um mundo que tem muito. Então, eu vou trabalhar para os fornecedores do evento. Eu tentei no começo. Então, eu passei para alta costura, eu conheci a Velook, eu fui conhecer o Empório, eu fui conhecer o Caneron. Eu fui conhecer, porque a gente já vivia isso. Essas pessoas, essas referências dos eventos, me viram crescer. E tem a minha mãe como uma referência para os eventos também. Porque a Impressão Visual, que é a empresa dos meus pais, já foi considerada em Londrina a empresa que mais fazia 15 anos em Londrina. Por quê? Voltando lá. Isso, é a empresa deles. A proprietária, né, os sócios, a Branca e o Adilson, que são os meus pais, ela falou assim, vamos focar nos colégios. Então, são 3 colégios que fazemos formaturas, até hoje. Um fechou, mas enfim.
É o Marista, o Maxi e o antigo Ateneu CPV. Então, essa bola de eventos sociais veio do 15 anos. Por quê? A formanda do 8ª série na época e do terceirão. Então, ela fez 15 anos, ela vai buscar uma referência. Quem fez a nossa foto de formatura? Poxa, a impressão visual foi a branca. Vamos atrás. Então, eu comecei a analisar esse mercado muito saturado. Porque a gente trabalhava em 20 profissionais. Até hoje a gente trabalha assim. Então, são 20, 18 profissionais fazendo um evento, uma formatura, um pré-evento, uma missa de formatura e tudo mais. Mas e quem trabalha diretamente para o fornecedor desse casamento? Então, para quem faz fotos boas para os buffets? Quem faz fotos boas de realmente que mostre detalhe de vestido, que pensa nisso para a alta costura aqui de Londrina? Pra levar em consideração que faz isso. Você precisa de técnica para mostrar o vestido, toda a nuance dele. Então, eu precisava focar nisso. Então, questão dos buffets também, coquetel, floricultura, assessores. Então, você começa a pensar no mercado fragmentado, porém é o meu foco. E aí, trabalhando assim, aí eu fui trabalhar com moda, eu fotografei um pouco de... Eu comprei uma lente específica para fotografar joias, sem saber que também era uma ótima lente para fotografar o gastronômico, é o que eu mais faço hoje, que é o meu cargo-chefe de empreendedorismo. Então, e é onde entrou o marketing junto, que aí eu passo a entender cada uma das marcas que eu atendo para poder planejar junto com dono, gerente, garçom, não importa, uma identidade que vá conversar com a identidade que eles já têm. Então, é uma imagem bem iluminada, com muita textura, que realmente venda essa suculência que a gastronomia de cada um dos lugares que eu vou doa, né? Que o chefe aprendeu, que é montando, que é um sushi também, que não pode estar com uma tonalidade esverdeada, porque denomina que está estragado. Então, quando você olha algumas imagens, você fala assim, isso não tá bacana. No iFood, você procurando, às vezes a gente tem essa noção. Eu não vou pedir desse lugar porque a foto não me convenceu. E a gente come com os olhos, como você mesmo usou na minha apresentação. E a gente trabalhava assim. Então, a imagem fala com você, conversa com você. Então, ela vende por si só. Nas vendas que a gente fazia de álbum de formatura, eu não podia ter outro argumento senão eu tô vendendo a sua história para você. Né? Isso. Show. Mais um exemplo. Você se formou em marketing, né? Tendo essa habilidade já crescendo no meio da fotografia. Sim. E você ali viu várias oportunidades dentro do mercado que vocês viviam, na qual você prestou atenção nos detalhes do vestido, das joias, né? Mas hoje você fotografa todos esses segmentos, mas você se tornou referência hoje na cidade de Londrina. Você é especialista em fotografia gastronômica. Sim. Como que foi esse processo para você se tornar a referência na fotografia gastronômica? Olha, Adri, referência, muito obrigado. Vamos chegar lá. Eu adoro a gastronomia. Porque trabalhar com a responsabilidade de um evento social, ele é muito grande. Então, não há margens de erro, né? Ou ele aconteceu ou você deixou passar. Porque, levando em consideração, a gente avalia muitas falhas. A noiva não entra 2 vezes, ela não troca 2 vezes de aliança. Não tem mote ali, porque você está mexendo com um sonho. Então, a gente tem que ter essa noção, todo mundo que procura aprender tem que ter essa noção. Então, a minha referência, eu agradeço que você usou essa palavra, a minha referência para ser norte, né, e ser seguro mesmo em sou fotógrafo gastronômico e entrego isso muito bem, é pela experiência dos eventos. Eu nunca vou esquecer quem me deu a primeira oportunidade, foi a Patrícia do Empório Guimarães. Ela me deu a primeira oportunidade ali e falou, faz muito tempo já, eu não vou me lembrar quando foi o ano, mas foi depois dos anos 2000 agora, depois já batalhando muito. Conversei com ela, mostrei meu trabalho e foi muito tranquilo fazer. Eu não me recordo se a gente chegou a fazer mais de 15 pratos lá, tanto pratos de entrada, pratos principais e sobremesas. Não me recordo se foi 15 pratos, foi algo bem rápido. Mas me recordo vagamente
ela falar assim, vamos focar aqui no espaço também e tudo mais. Aí eu me recordo pouco, assim, mas eu falei assim, Patrícia, vamos focar no seu cardápio, que é a sua vitrine, que isso encanta os seus clientes, né? E depois eu venho aqui e fotografo o seu arquitetônico, né? O seu espaço, seus espaços. Hoje o Empório tem 3 espaços, se não me engano. Então, assim, ela se encantou, ela me mandou referências de iluminação, como ela queria o resultado. E pelo que eu levo essa parceria até hoje, ela adorou o resultado. Ela usa, está no site dela, está nas redes sociais dela. Por quê? Eu precisava dar essa confiança para mim e para o meu cliente, para ela no caso, para ela me abrir portas. Então, quando eu penso que a minha referência foi alguém que acreditou, aí eu não tive mais parada. Aí o não eu sempre vou ter e eu sempre, até o Matheus, que é o dono e gerente da Bella Capri e também é da Borelli, ele fez um depoimento emocionante para mim por buscar a empresa dele, por ver uma oportunidade em prestar serviços. E eu já tinha prestado serviço para a Hashimitsu, para a Starsberg, para o Empório, o Guanabara, o Mercado Guanabara. Eu já tinha feito muitas pessoas aqui de Londrina se encantarem com o meu trabalho e ficarem satisfeitos com o resultado. Então, eu não tinha por que não realmente falar, não, eu realmente faço e todo mundo tem um resultado bom. Porque quando eu vi o depoimento dele, eu me encantei. Eu falei, não, esse cara ele pegou ali em mim e realmente foi algo que eu não esperava. Por quê? Eu busco as coisas, né? Eu busco encantar o cliente do meu cliente. É fazer porque não é meu, é para alguém que eu vou encantar. É para realmente usar a imagem a favor de todo mundo. E aplico isso, como a gente fez o seu ensaio, aplico isso nas pessoas, no empresarial, no arquitetônico. Então, isso passa além, porque fotografar a pessoa é diferente de fotografar a comida. É um planejamento, é desenvolver, é conversar, é ver o que combina. E essa experiência vem dos casamentos. De tanto ver isso acontecendo de maneira quase... era natural. Foi crescendo de forma natural. Então, antes de clicar, eu planejei tudo antes. Então, por mais que eu não tenha autonomia em decidir o prato, em fazer, em desleixar tudo isso, não. Sigo o briefing, sigo o que a empresa precisa, com fundo preto, fundo branco, é para delivery, é um fundo padrão. Mas, independentemente de tudo isso, é para encantar. E o que eu mais prezo para todos os clientes, quando eu penso nessas coisas, desse planejamento, é desperdício. Então, desperdício para o ramo gastronômico é, assim, imagino que seja a morte. Não levo isso em consideração. Então, sempre falo para os outros clientes que o cliente que eu tive que era o mais importante a respeito disso era o Guanabara. Que eles me deixavam num espaço onde eu fazia as imagens. E se você era cliente lá no dia... você pediu o seu sushi ou você pediu o seu drink, ele vinha para mim, eu fotografava, organizava e depois ele ia para você. Então, assim, era uma dinâmica muito boa, porque eu não atrapalhava o movimento e geralmente eu ficava lá umas 2, 3 horas. Isso é uma decisão sua? Não, é decisão que eu sugiro ao cliente, para não ter desperdício. É raro, viu? Eu trabalhei 10 anos no departamento de marketing de um shopping da cidade. Uhum. E nós tínhamos as campanhas da praça de alimentação, lidava ali o marketing, você sabe, né? Uhum. Ali com os lojistas, ficava no meio do pessoal das fotografias. E não só por ser varejo, né? São várias lojas, mas até às vezes nas lojas unitárias, igual você citou o Guanabara, é raro quem dá essa sugestão, quem faz. Normalmente ele separa lá meio período, de acordo com a demanda, uhum. e faz os pratos só para fotografia. Eu já peguei case de fotógrafo que ficou tipo o dia inteiro com aquele prato e, sim, né, e ele sim. fotografando e tal, e depois não tinha nem como comer. Uhum. Mas então, essa é a vertente publicitária. Então, eu não faço a foto do Big Mac. Eu converso isso com todos os clientes. Eu não vou fazer ela produzida com óleo, com spray, com laque. Eu não faço. Eu faço o que vai ser entregue. Então,
eu oriento e tento orientar e deixar o mais claro possível. Olha, avisa o pessoal da cozinha, diga para as finalizações serem boas hoje, por mais que seja correria, mas pensem nisso porque vamos fotografar hoje. Não tem problema ter erros, é natural, né? Somos seres humanos. Eu também vou errar, eu sempre erro. Então, assim, a margem de erros acaba sendo menor e o desperdício é zero. Porque o cliente está no espaço, o cliente está fazendo o pedido e pelo planejamento que a gente já teve, aquele prato é essencial ser fotografado. Então, o Guanabara eu tenho, assim, se eu não tiver, eu tenho pelo menos 1000 fotos só deles. Tenho também da antiga Brest, o Empório Brest, aqui em Londrina, era perto ali da Higienópolis. Também tenho bastante coisas. Ali foi muito bom, porque eles testavam, eles faziam cones de sorvete. Eu ia lá e ficava. Era um planejamento, era teste. Eu sigo isso. Então, o do Empório eu não segui. Eu já segui muito também degustações. Porque não vai ter desperdício. Então, fazer um a mais para a imagem, show. Então, é a orientação, é o planejamento para um cardápio, para um site, para qualquer que seja os fins, para que não haja perda. Então, para que realmente isso não seja deixado de lado ou que vai realmente descartar. Não é essa a minha intenção. O único lugar hoje que eu acho que eu atendo é a Bella Capri, que aí eles fecham. É antes dos clientes entrarem, é só... Eu recebo da agência que é do Rio de Janeiro, converso com a Eduarda, que ela é maravilhosa. A Bella Capri é uma pizzaria? É um restaurante italiano, lá no Aurora. Uau, que é do Matheus também. É do Matheus, que ele é da Borelli também. Então, assim... ele já esteve aqui, eu conheço ele da Borelli, a Isla, uma loja de bolsa da esposa dele, né? A Bella Capri eu não... E assim, ali nesse mundo, eu não coloco as minhas regras. Então, se é do praxe do meu cliente fechar o estabelecimento ou trabalhar dessa forma, fazer os pratos só que serão fotografados e tudo mais, a agência já decidiu, o gerente já decidiu, ele sabe a quantidade, porque a agência depois vai criar conteúdo. Então, por ser publicitário, eu já imagino. Ela vai criar um Reels, ela vai criar algo, ela vai usar a IA para criar um vídeo. Ela tem que ter margem. A foto bonita, quando ela preenche o quadro, ela fica linda. Mas eu preciso pensar que alguém vai editar o meu material também. Então, por também editar muitos casamentos, por diagramação de álbum e tudo mais, eu penso dessa forma. Então, eu fiz na horizontal, eu fiz na vertical, eu fiz de um ângulo diferente e sempre respeitando os ângulos de regra, que são os ângulos comensais, que 45 graus. É o vitrine, é o de onde a gente come. Eu oriento, eu posso fazer a foto a 90 graus, que a gente não come em 90 graus. Tudo ali vira pizza, eu brinco sempre. Mas tá tudo bem, eu entrego, se é isso uma referência, uma exigência, eu faço e entrego da melhor forma. Mas é diferente quando você orienta o seu cliente também, que aqui vai ficar muito melhor dessa forma. E voltando ali, sempre pensando no desperdício. Não tem. É um verdadeiro desafio, né? Sim. Porque para você trabalhar, pensar em todos esses detalhes e pensar no uso final daquela imagem que você tem como objetivo despertar o interesse nas pessoas em querer consumir aquele produto, né? E levando em consideração tudo isso, que é o seu cliente interno e é o cliente externo também, que vai direto, remete direto a quem te contratou. Você usa mais truques ou mais técnicas? Técnica. Porque, voltando e falando bem, assim... A realidade mesmo. Eu sou muito preguiçoso. Muito. Então, se eu não tiver uma boa técnica, eu vou passar muito tempo no Photoshop manipulando a imagem. E não é isso que eu conversei com o cliente e não é isso que a gente acordou. Então, não ficou acordado que você vai ter uma foto do seu hambúrguer montado com IA. Não. É top, fica bacana, muito. Fica um pouquinho artificial, depende de que tipo de prompt você usou para criar a imagem para a pessoa. As minhas fotos, eu já ouvi isso, acho que de algumas pessoas. As minhas fotos são boas o suficiente para acharem que não são nem daqui. Então, eu já ouvi isso de um dono de uma loja de alta costura. Ele falou, nossa, mas suas fotos são muito bonitas, não parece daqui. Então, vamos focar. Eu nunca consegui pegar ele como meu cliente. Ok, não tem problema. Estamos aí. E também já ouvi de fotos minhas que realmente, nossa, parece IA.
Porque tem luz, porque tem iluminação, porque foi tecnicamente bem feita. Que é o que eu falei pra você. Minha mãe fala, foto é luz. Ela precisa crescer, ela precisa estar em 3D para você prestar atenção nisso. Então, todas as texturas do alimento ou o bordado do vestido, ele precisa estar em evidência. Uma maquiagem bem feita e não craquelada, porque a maquiadora também faz parte do evento. Então, pensando em todo esse público, no arquitetônico, não pode estar nada torto. Uma foto still de algum produto que eu já trabalhei com isso, se torna fácil quando você tem técnica. Por mais que eu esteja no ambiente do meu cliente. Porque, infelizmente, eu ainda não tenho um estúdio. Eu não tenho. Eu vou no meu cliente. É como eu falei, é muito prático. Só que eu preciso saber que toda a luz cênica vai invadir a minha foto. A não ser que eu trabalhe bem. Então, ou a não ser que esse seja o propósito. E você já teve algum case que depois que você fez as fotos para o seu cliente, na hora que você entregou, ele te deu um feedback falando que o faturamento dele aumentou em um valor significativo? O Matheus. O Matheus da Bela Capri. Porque daí ele, como eu sigo muito, eu fico sempre ali. Então, o banner que tem hoje no Aurora, que tem aquele um prato de camarão que infelizmente eu não gosto, tem um prato de camarão lá e tem uma pizza. Aquelas fotos no segundo piso, aonde tá a Bela Capri, é um outdoor, é onde não tem uma loja. Aquelas 2 fotos são minhas. Uau. Então ele usa e ele tem retorno. Porque eu imagino, se ele não tivesse retorno e não tivesse me comprovado esse retorno, ele não teria continuado a parceria comigo. Ele não teria me elogiado a tal ponto. A confiança de uma agência do Rio de Janeiro depositar em só eu aqui na região em fazer é muito gratificante. Então, quando eu uso essa... E não é só o Matheus. É porque, assim, o Matheus é mais transparente. Então, eu vejo que todo mundo posta. Eu tenho trouxe até o menuzinho aqui que foi feito das cestas de Natal da Top Menu. Vou falar mais dele aqui pra gente. O Otávio, da Top Menu Adega, é lá no Mercadão da Prochê. Esse menu dele, a apresentação das cestas de Natal, também. Então, se não fosse um sucesso, se não tivesse esse produto em mãos, porque ele tinha cestas de Natal lá com... Vamos lá, acho que a maior deles aqui tinha 35, até mais produtos. Uau, produtos. 49 produtos. Caraca. Então, são cestas, como você vê aqui. Se você puder virar aqui. Até porque é um exemplo, né? Me corrige se eu estiver errada. Cesta vem com vários produtos pequenos. Então, sim, você precisa mostrar todos os eles. Detalhes que vem no produto para... Então, assim, a diagramação não foi minha, a diagramação é da agência, que atende o Otávio lá. Então, assim... levando em consideração que se não tiver boa captação, não vai estar bom no impresso, não vai estar bom no digital. E o Otávio, a gente levou um bom trabalho ali de... Sensacional, hein? Quantos itens? Não, sim. O Otávio trabalhando ali foi algumas horinhas aí fazendo... 49 itens. Sim, acho que é uma das maiores que ele teve do itens. ano passado. Então, assim... É desafio, é muito bom, mas é resultado que a gente busca. O cliente, quando me busca, ele fala assim, tudo bem, a sua foto é bacana, mas e daí? Então, eu tenho que ter essa comprovação de que o faturamento dele vai aumentar. Então, e se ele não estiver pronto também, é um problema. Porque o movimento vai aumentar, as visitas vão aumentar, os pedidos vão aumentar. Então, é meio natural. Ou seja, é uma ferramenta de marketing na qual ele vai, o seu trabalho da fotografia profissional vai trazer um posicionamento estratégico e assertivo para aquele ambiente. Sim, para aquele produto, para o ambiente, para a marca dele. Então, tudo antes é planejado. Então, eu não mudo, eu não faço nada que não esteja no planejamento intrínseco na marca. Então, cores. Então, a gente vai trabalhar em cima das cores da marca. Você não precisa disso. Então, eu vou trabalhar só com a luz de flash mesmo, uma cor brilhante, uma cor branca e nada voltado a marca. Não precisa. A gente vai trabalhar isso no material impresso. Então, aqui, fundo branco, sem
sem firulas, digamos assim, sem iluminação. Até para não atrapalhar o produto. O próprio produto, né? A comunicação visual, né? A identidade da marca que fala muito. É o que precisa aparecer, de fato. Sim, então assim, levando em consideração, às vezes, por exemplo, eu poderia trabalhar na Borelli ou poderia trabalhar com a Bella Capri as cores italianas, né? Mas não é o foco, é o produto. Então, não faz sentido. As mesas ali já estão dispostas, tá tudo ao meu serviço ali. A forma de captar, o cenário já tá pronto. Então, eu não me meto com cenários também. A produção já tá feita. Por quê? Quem monta, o chefe, tem maestria em montar um prato. Então, ele sabe exatamente onde e como colocar. Eu aprendi isso com o Sushi Man. Anderson, você vai receber o prato e você não vira, não muda, porque tem uma coerência na montagem do prato. E eu não sabia disso. Então você vai fotografar, eu vou fotografar daqui, vou fotografar dali, eu vou buscar o melhor ângulo para mostrar certos detalhes e certos ingredientes. Não, é daqui. Fotografa daqui. Se quiser deixar baixa, sobe, mas não movimenta tanto o prato, não muda ele. Faz sentido pro que ele está vendendo pro cliente também. Então ele precisa imaginar, e eu precisava imaginar como o cliente iria enxergar esse produto. Então, tudo conversado, tudo planejado, antes mesmo de eu sair com a câmera na mão. Uau! Pessoal, e para vocês que estão nos acompanhando, você que chegou agora, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse episódio. Uma verdadeira, gente, mentoria gratuita. Você viu quantas dicas valiosas? Mas calma que não acabou ainda não. E fique até o final para você saber das regras do sorteio. Que daqui a pouquinho nós entramos nesse assunto. E ainda falando, né? Tanto nós falamos até agora sobre as fotos de gastronomia, né? Se a nossa produção conseguir colocar algumas fotos aqui, para você que está nos acompanhando poder entender um pouquinho mais do trabalho do Anderson, como é que funciona, né, produção? Aí foi a foto que eu falei, que tá lá no Aurora. Vai passando. Tem, essa daqui é do Guanabara, que aí a gente sempre pensa em algo que vai pro cliente. Então, isso aqui acabou de sair da cozinha. Uau, isso é direto. Então, dá até vontade de comer. Aquilo que a gente falou, vontade de comer com os olhos. Isso aqui é de casamento. Uau. São docinhos que estão dispostos, a gente precisa registrar tudo, todos os detalhes. Você deveria ter trago alguma coisa aqui, né? Essa é do Empório, a apresentação do Empório. Uau. Foi a sessão que eu fiz, a primeira sessão que eu fiz. Eu só não me recordo datas, gente. Essa também é um macro da situação. Então, é uma taça pequena, mas que você tá vendo os detalhes. Todos. Olha ali embaixo, né? Aqueles quadradinhos. Então, se eu não me engano, é salmão. Eu nunca lembro os nomes dos pratos, gente. Me perdoem. Mas, outra forma de mostrar uma sobremesa com taça, as camadas. Tudo sempre pensado com a referência que o cliente me enviou. É uma sobremesa bonita, é uma bola de sorvete que não pode demorar para fotografar, porque senão ela vai derreter. Então, você organiza isso com planejamento junto com... esse é do Guanabara também, é um salmão. Nossa, gente, uma salada também. Aqui! Maldade. Fala pro Guanabara que pode mandar aqui pra gente. Que maravilha. No nosso próximo podcast, como eu falei, a foto feita de cima, tudo vira pizza. Então, tem coerência no prato, mas ele não chama tanta atenção assim, como uma das outras fotos que a gente acabou de ver. Olha a diferença. Uau. Então, ele tem coerência, não ser fotografado de cima. As pizzas do Guanabara são retangulares, é maravilhoso. Olha a diferença. Então, quando a gente vê textura, a gente vê todos os ingredientes, a qualidade de insumo, o corte, salmão, todo um cuidado que o Sushi Man teve, que o chefe teve em montar. Dá pra ver muita diferença numa foto a 90 graus e uma no ângulo comensal a 45 ou mais ou menos graus, assim. Mas a foto feita pra gente degustar. Porque você tem que sentir isso antes de comprar. É maravilhoso. São texturas, eu não mexi no produto, eu não mexi na imagem, tá? É tudo ali, tal qual vai pro cliente deles. Não tem Photoshop. Eu falo que tem nitidez. Tem um pouquinho mais de nitidez, é óbvio, a gente dá uns... Então, assim, até se for levar em consideração dos detalhes, tem um pouquinho de sujeira ainda no prato, né? Porque vai. É a sujeira do próprio sal que eles jogam na comida. Então, assim, é tudo... Gente, eu não tinha nem percebido, tá? A gente foca tanto no prato, na comida que eu não tinha nem percebido. Essa daí também tá no Aurora. Tá lá no...
pedindo. Ele criou uma peça publicitária, como se fosse um outdoor, chamando para almoçar no Bella Capri. Então, assim, é algo que... o Raccoon também, que é meu cliente. Nossa, cerveja. Foto de cerveja deve ser difícil fazer, né? É muito bom fazer. É muito bom. Mas muito... legal, você comentou, deve ter sempre sair técnica, né? Tem, precisa. Eu bato geralmente, quando tá acontecendo, é como nos casamentos. Eu faço um registro de 10, 12 para garantir a foto. Então, ela precisa estar suculenta, gelada. Então, o copo também, ó. Foto estilo das garrafas que eles servem lá. Com fundo branco, com fundo que eles vão trabalhar. Geralmente, ó, dá pra ver os defeitos que ainda tem na imagem, tá vendo? Mas aí, a publicidade deles ainda vai trabalhar essa imagem. Eu entrego ela não crua. Eu entrego ela pronta para ser editada e publicada. Algumas acabam, assim, não vou dizer que é sempre 100%, mas 99,9% eu não falho, porque eu sempre passo para alguém revisar também. Então, meu olho, às vezes, passa. Mas com a sua experiência, né? E você sendo especialista nessa área, hoje, qual é o erro mais comum que você vê as empresas no setor de gastronomia cometendo na fotografia? Ai, Dri, você me colocou agora no pulo do gato. Mas assim, eu levo em consideração que, assim como a Top Menu Adega teve esse problema, e o Otávio me colocou a questionar o cardápio deles, né, o menu deles, de 2024, tinham fotos de celular. Ele me mostrou e eu falei assim, olha, meu olho dá pra ver diferença, mas aqui tá muito boa. Aí ele falou assim, mas olha essa e olha essa. Quando você começa a comparar uma da outra, você vê que a foto do celular, ela não se equivale na questão qualidade com uma foto de uma câmera profissional. Então, assim, não tem... Esse ainda é um dos erros. Para muitos lugares serve, ok. Eu não posso ir contra isso. O iPhone 16, o iPhone 15, 23, não importa. Ele faz muito bem se tiver luz. Se não tiver luz, é uma luz ambiente, assim como eu já prestei serviço ali para a Homem S.A., a Thaís, que é a dona, ela sempre falou, nossa, dá para ver a costura do tecido. Dá pra ver volume no tecido. Com o celular, não dá pra ver nada disso. Porque geralmente ele coloca um filtro, ele não tem tanta capacidade de armazenamento de imagem quanto uma câmera profissional. E eu vou trabalhar isso depois. Então, além de trabalhar com o celular, é não saber fotografar, que isso também é não que seja um pecado, mas é algo que não vai ajudar as suas vendas a alavancarem ainda mais. Então, fazer com o celular não é um problema para mim. Só que eu não faço. Eu faço as minhas selfies e olhe lá. Então, assim, não indico também muitos lugares que pensam dessa forma. Então, eu vejo, e por já trabalhar com empresas têxtil, que é a Homem S.A., já trabalhei com a Planner também. Então, assim, eu vejo muitos lugares fazendo a selfie do produto, caimento, isso é genial, porque daí o cliente vê se ele já tem o tipo meio de corpo que aquele modelo está usando. Ok, eu acho maravilhoso. Mas os detalhes daquela peça não foram esmiuçados numa foto. Ele fez um vídeo, geralmente são as donas das lojas, as gerentes, ou até um vendedor. Pega um terno, pega uma camisa bonita, bem alinhada. E ele tem um corpo bacana. Eu não tenho um corpo bacana. Ele não faz jus ao modelo, ele não faz jus à peça. É a mesma coisa se trabalhada com o celular e com a câmera profissional, com boa iluminação. Então, você pensa nisso na questão venda. Então, fazer um editorial, vamos supor, para qualquer marca de roupa, em externo ou interno, se você fazer com o celular, ele vai dar um resultado. Se você fizer com uma câmera profissional e com um profissional que saiba o que está fazendo, ele é estratosférico o seu resultado. Então, eu tenho como uma inspiração também o Bersard. O Bersard é fotógrafo aqui de Londrina. Ele trabalha para muitas marcas. Ele já fotografou muita gente excepcional. E ele é uma pessoa que eu me inspiro sempre. E o trabalho dele é muito bom. Então, quando eu indiquei pra Thaís, que é a dona da Homem S.A., eu não perdi uma cliente.
Deixa eu só fazer um parâmetro. Você falou da Thaís do Homem S. Acho que pela terceira vez aqui. Sim. Deixa eu já aproveitar e fazer o merchan aqui, gratuito, gratuito, hein? Mas na semana passada eu fui num treinamento do O Desafiador das Vendas, né? E eu lembro que o pessoal da Homem S.A. estava nesse treinamento. Até mandar um abraço aí pro Diego Dalcoli, ele que é o desafiador das vendas. Tem um podcast maravilhoso, grava aqui com a gente também. Ele é de São Paulo, né? Bacana. Quer aprender a vender? Com ele. E ela estava nesse treinamento também, né? E eu lembro que alguém se posicionou lá, era uma loira, não sei se é a Thaís, mas até ele perguntou se ele estava bem vestido. E eu adorei a colocação. E você compartilhando aqui, você já trabalhou com eles, os detalhes, o profissionalismo, dá para ver o quanto que eles são criteriosos e profissionais quando vai se tratar da marca. Ela deu uma mentoria, falou que dava para fazer alguns ajustes, e ela foi muito sincera naquilo que ela disse em meio à plateia. Eu achei fantástico, sensacional, dá para mostrar o caráter que essa empresa tem, muito mais além do caráter, né? Mas igual eu falei, o profissionalismo, a excelência, o resultado que eles entregam para o cliente. E agora você comentou do seu trabalho de fotografia impecável. E é louvável, porque quando você é transparente a esse ponto, você não tem margem de erro. Então, eu entrego até aqui. Então, é o tal e qual. Eu não vou falsificar o seu produto. Eu não posso fazer isso, porque isso também coloca em xeque o que eu tenho como capacidade. Então, se o produto é bom, ele vai ser capturado com a melhor qualidade, com o melhor que a minha câmera vai entregar e o meu olhar entregam. Então, assim, tudo pensado, tudo planejado, e não só por fazer, não é um clique, não é apertar botão. Então, antes de apertar o botão, como muitas pessoas brincam, nossa, mas você só fotografa ou você trabalha também? Não, gente, vamos lá, a gente planeja muito, a gente bota realmente ali a mão na massa, o suor ali. Então, assim, são horas e horas fotografando, às vezes no chão, como já aconteceu muito, e eu não sou uma pessoa boa de dobra de roupa, então o pessoal da agência ia lá, fazia as dobras de formas diferentes para criar conteúdo, as calças, sapatos, cintos, broches, relógios. Também os relógios, mas de camisa social, que tem os punhos, punhais, né? Então, tipo assim, tudo isso é muito bem pensado. Tem muitos detalhes de produção. Então, eu não posso falhar. Né? É tudo que ela quer ver. Ela quer ver a qualidade da costura, ela quer ver a qualidade do couro no sapato, porque é o investimento da loja. E isso aplica para todos os segmentos. Então, quando alguém fala assim, mas o seu valor, ele é muito estratosférico. Não, mas não é pensando no valor, é pensando no resultado. É o que eu te entrego. Na verdade, exato. Não é o valor financeiro. Isso. É o valor agregado isso que você acabou de dizer, ao seu resultado final. Isso. Ao seu trabalho, a outro tipo de valorização. A sua capacitação. O exemplo, você cresceu nisso, você tem técnicas suas que você precisou investir tempo, investir dinheiro, investir energia para entregar esse trabalho hoje. E eu falo que muito além disso, né, Anderson? Hoje é o quê? É você se relacionar com o seu cliente, né? É ser transparente com ele. O relacionamento também, o atendimento, porque hoje, na era em que nós vivemos, a gente vê nitidamente as pessoas estão cada vez perdendo mais paciência, só pensando no que vai receber, no valor financeiro, sem se preocupar que ali a gente também é uma pessoa, além de você estar ali para realizar o seu trabalho, vai muito, muito mais do que só isso. E, Adri, eu pensei muito, muito, muito nas coisas, em como falar, em como dizer, em como ser, assim, não ser, digamos assim, maldoso, né, em certos comentários, mas como você falou, onde as pessoas pecam mais na fotografia e tudo mais. Às vezes eles não pecam. Às vezes um patrocinado, e eu já vi diversos, porque eu vivo isso, né? Eu vivo mandando mensagens e fazendo prospecção de todas as formas com restaurantes em Londrina. Então, eu dou a cara a tapa, eu chego, eu entrego meu panfletinho, eu mostro o meu trabalho e tudo mais. Mas uma das falhas gigantescas que eu posso colocar a mão no fogo, porque eu tenho no meu telefone, é contato de restaurante
barzinho. Eu não me importo se o barzinho é de vila, tá? Eu atendo todo mundo que precisa de fotografia. Se é, assim, eu amo alguns lugares que vende coxinha e que vende salgadinho por cento. Já ofereci em diversos lugares. Alguns eu sou até cliente. Mas, porém, todavia, quando você chega a mandar uma mensagem em Instagram no direct, ou você manda no WhatsApp, porque tem o Linktree da empresa ali, e você manda, o que eles pecam? E aí entra para o marketing, entra para o atendimento e entra para até experiência de cliente no seu estabelecimento. Eles nunca me respondem. Eles respondem com uma... E aparece como visto. Aparece como visto e tudo bem, mas não acontece um atendimento com o robô. É automático, às vezes tem um link do próprio cardápio, que eu obviamente olho, para ter noção de aonde eu estou indo, porque eu estou oferecendo foto, eu quero uma melhoria para o meu cliente também, não é só para mim. Eu levo em consideração aonde estou crescendo, alguém tem que crescer comigo. Sim. Isso, a Andrea Belmonte que falou isso, então eu acho maravilhoso. Então, vamos levar em consideração que essa questão atendimento, e aí eu vou diretamente na loja. Eu não sei quem é o dono. Eu vou descobrir quem é o dono quando eu faço uma reunião. Eu descobri quem era a dona do empório depois que eu já estava lá dentro. Então, oi, meu nome é Patrícia, eu sou a dona daqui. Então, vamos trabalhar juntos. Vamos crescer juntos, vamos fazer algo para o teu cliente, Patrícia. Então, é voltado a isso. Eu não descubro quem é o dono, eu não tenho o WhatsApp de quem é dono. Eu mando para o estabelecimento e recebo uma resposta automática. Às vezes, a pessoa que está de bom humor, que ela está ali bem, ela viu o meu trabalho, bacana, eu vou passar para o meu superior, ou para o meu gerente, ou para o dono. Só que aí você depende do estar bem da pessoa. Dela realmente reconhecer que aquilo também vai fazer ela crescer. Porque ela é funcionária do lugar. E às vezes ela não foi treinada para isso. Outro fator, né? É outro fator de erro. Além de fazer fotos com o celular, que não é um erro, é uma falta de profissionalismo. É uma falta de estar preparado. Então, é a ignorância mesmo. E tá tudo bem. Óbvio que eu vou defender o meu peixe, mas falta. E a questão atendimento falta muito em diversos estabelecimentos em Londrina. Diversos. Eu já ofereci até cortesias em alguns lugares e eles se recusam em conhecer o meu trabalho. Então, assim, ok, não tenho problema com isso. Não tenho mesmo. Eu vou atrás do sim, eu vou atrás de quem vai me valorizar. E não é local pequeno. É local tradicional. É local que tem mais de 20 anos de estrada. E você fala, nossa, também já acontece, e voltando realmente ao atendimento, precisa ser respondido. Se não é um fornecedor, se você está tratando um futuro fornecedor, um futuro cliente também, eu não tenho esses problemas, não vi esses problemas com nenhum dos meus clientes. Nenhum. Acontece, mas eu não vejo. Então, assim, eu monitoro. Eu vou olhar o Google, a avaliação da Bela Capri, se tem algum cliente insatisfeito, porque também faz parte do meu atendimento. Se me permitem fazer esse tipo de sugestão. Então, assim, o Matheus, eu sei que eu tenho carta branca com ele. E o mais engraçado, eu não conheço ele pessoalmente. Não conheço. É profissional. Nunca apertei mão com ele, eu tenho muita vontade de conhecê-lo. Então, assim, é saber o que a empresa está falhando. E é óbvio que eu não vou dizer isso para ela. Eu vou falar, vamos começar com as fotos? E se o seu faturamento aumentar, a gente passa para outra margem, a gente passa para outro patamar, a gente passa para o atendimento, para um treinamento, para apresentar um cardápio bem feito, que é como a maioria dos lugares tem. Então, quando você recebe o cliente assim, ou um fornecedor, se você está tratando o fornecedor, um futuro fornecedor, no meu caso, que estou prospectando, que estou mandando, eu mando uma apresentação, um textinho bonitinho, eu mando algumas 2, 3 fotos e mando a minha apresentação. Ela mostra tudo isso, o gastronômico, o têxtil, o como eu atendo. E vou esperar ali. O meu eu fui. Então, isso não acontece. E aí não dá para entender. Por quê? Entrando no mundo gastronômico de restaurantes, não é só abrir as portas e esperar que o cliente caia do céu. Que ele vá ver que... Não. Existem muitos passos a serem cumpridos para o cliente realmente se tornar um cliente que volta no seu estabelecimento. Então, no meu entendimento, não consigo entender
ou postura de gerência, ou postura de donos. Não precisa responder esse fornecedor. Verdade, eu acho que é mais questão mesmo da falta de treinamento. Isso. Porque você não sabe quem está ali. Você não sabe se é uma social media terceirizada, se é uma agência de marketing, se é o filho do dono, Isso se mesmo. é o sobrinho, a idade que aquela pessoa tem. Às vezes é o filho, está na adolescência, né? Às vezes até hoje, num exemplo, até crianças de 10 anos, se você pegar, tá ali te respondendo. Realmente. Uhum. E ela não tem essa percepção de mercado. Não. De E é engraçado. Então, você não sabe quem de fato está ali do outro lado, se você já conhece, se você não conhece. E as questões de venda, quando eu comprei um curso da Thaís, e agora não vou me recordar do sobrenome dela, mas ela é muito boa. E ela atende o pessoal de ticket alto, né? Marcas grandes. E ela treina esse pessoal. E ela fala, ela me ensinou muito, eu aprendo muito com o conteúdo dela. Quando você faz esse tipo de prospecção, é ativa, né? Quando a gente é prospecção ativa, quando você Sim. encaminha o direct para a pessoa. Sim. Você tem o hábito de perguntar quem tá... o nome da pessoa e quem é ela ou Sim, não? pergunto, porque eu preciso saber, se ela dá uma... E ela nem tipo assim, qual o seu nome, por gentileza? Você é a proprietária gerência, né? Eles nem essa resposta. Não. E eu tenho muitos. Eu tenho diversos. Assim, são mais de 100. Entendi. Então, assim, é uma questão de padrão. É óbvio que tem alguém que a gente tem que entender, eu tenho que entender, que as pessoas estão trabalhando. Às vezes não é o melhor horário. Mas não perdurar isso para estabelecimentos que eu conversei há 1 ano atrás. E eles não respondem. Eles visualizam e tá tudo bem. Então, eu não consigo compreender se é um cliente, se vai fazer uma compra, se isso ou se aquilo, às vezes nem atendem você. Porque aí você quer fazer, você quer conversar, você quer entender, você quer resolver um problema. E imagem é o que a gente falou desde o início. Vai só alavancar as vendas. Não é algo que eu tô levando um supérfluo para eles. Não. É algo que é o X da questão, é o checkmate para o cliente. É lamentável essa falta de profissionalismo que grandes empresas, marcas estão construindo presentes ali nas redes sociais e deixa a desejar com atendimento. Eu vejo muitas empresas, assim, para a gente concluir, que... gente, é muito engraçado o que eu vou falar. É muito engraçado porque é muito além de você ali do atendimento. É uma comunicação assertiva que você precisa deixar claro e objetivo para o seu cliente. Sim. Quando ele entra na sua rede social. Ele tem que entender de maneira clara e objetiva quem é você, o que você faz, como que você pode ajudar, ter uma CTA, uma chamada para ação, já para ele poder te responder ali. Vou falar de prontidão, mas se você tem um horário ali na sua empresa, né? Ninguém fica 24 horas, o mais rápido possível. Sim. E eu vejo, às vezes, pessoas nos stories, entre em contato, e você entra, aonde que ela está pedindo para entrar em contato? Aí você responde aqueles stories que ela está ali, entre em contato, assim. E direto, as pessoas falam assim para mim, qual que é o meio de comunicação que ela está se manifestando? Ela está nos stories aqui. Eu entrei por onde ela está pedindo. Ai, me chama no WhatsApp. Aí você vai no perfil dessa pessoa, tá ainda, gente, aquele número, eu não sei, gente, que mundo, que não é essa geração, 43, 9, lá. Quem que vai, ninguém decora hoje os números, né, são 9, lá no teclado, 43 qualquer, aí vai salvar, nos contatos, vai ter o trabalho de ir lá no WhatsApp, procurar e chamar. Não, vamos resolver por onde estamos. É uma falta de comunicação que ela não está sendo eficiente. Deixa claro. Gente, vai no link da bio, tem um link clicável, me chama no WhatsApp. Pronto. Outra coisa é o WhatsApp, que é um erro que as pessoas cometem muito. É justamente não responder mesmo. Ninguém tem o direito de encaminhar um áudio sem você conhecer a pessoa, sem você saber quem é e sem perguntar. Então, uma dica é muito legal. Responda a pessoa como ela está falando com você. Ela te mandou escrito? Ok. Se ela te mandou um WhatsApp, você quer mandar um áudio, às vezes, para explicar o seu trabalho? Eu sempre pergunto.
Posso te enviar um áudio? Claro. Eu jamais vou enviar um áudio para um cliente ou, Você né, para conhece, né? pessoa que quer saber, que eu não sei onde ela tá, se ela pode escutar, Sim. se ela não pode. Mesma coisa, tem pessoas que é só por escrito. Sim. Então, as pessoas têm que ter, um bom senso, né? É um bom senso. É uma questão cultural. Assim como a gente pensa, e isso a gente faz a cultura do cliente. Então, você educa o seu cliente a te responder a tal horas, conversar com você a tal horas e tudo mais. Então, quando você trata isso de maneira transparente, de maneira que não é assim, ai, nossa, tá errado. Não é que tá errado. Não é o ideal trabalhar para o cliente dessa forma. Então, mesmo sendo fornecedor. Então, imaginando que eu acho muito bonito quando a empresa pega e usa a imagem do cliente. Ah, eu fui lá no Guanabara, eu fui em tal lugar, estou numa festa e marco a arrobinha do lugar. Ok, você compartilhar isso nos seus stories, mas usar a imagem que o cliente fez do prato no seu estabelecimento como forma de propaganda, aí é muito amadorismo. Eu acho muito amadorismo, eu posso estar muito errado, essa experiência do seu cliente, que ele fotografou a comida, se tornar a sua capa e o seu carro-chefe para fazer um post patrocinado, de ganhar clientes com a imagem de alguém que é famoso, e aí eu vou usar muitas aspas em cima desse famoso, porque muitos influenciadores dão prejuízo. Isso eu não vou dizer o porquê, mas eu sei. Então são lugares que eu já prestei serviço que o influenciador, ele não trouxe benefícios. Agora, as imagens que a gente acaba fazendo, que a gente planeja e tudo mais, traz benefício. E não é nada contra o influenciador. O influenciador tá ali para fazer o trabalho dele também. E geralmente eu tento mesclar o dia da sessão com o dia que o influenciador vai junto. Por quê? Não tem desperdício. Volta sempre na mesma tecla. Soma, né? Soma ambas as partes. Não importa que ele vai fazer primeiro e eu vou fazer depois. Ou eu vou fazer primeiro, porque como nas fotos que a gente viu, o bife estava saindo fumaça. É o cuidado pra você pegar até fresco, como se fala em comida. Tem coisas que às vezes não tem salada, dá um tempinho, ela já murcha, sim, né? O café também, eu uso esse exemplo. Eu gosto de peixe fresquinho também. Quando a carne não pode passar do ponto. Você vê que ela já dá não tá aquela coisa fresca. Então, por exemplo, quando eu fotografo em cafés, o cafezinho expresso, ele não pode ter passado 5 minutos ali. A espuminha dele diminui. O sorvete tem que ser feito a bola na hora. Dá 1 minuto, 2, no máximo. Se tiver muito calor, como essa semana e esses meses, tá muito calor. Ele derrete, não dá 1 minuto. Ele já muda a textura dele na imagem, no que eu tô vendo. Então, essa postura, voltando lá, né, Adri? Essa postura de usar a imagem de um cliente famoso, querido, às vezes ele é teu amigo, não tem problema, gente. Vamos trabalhar com algo voltado para o seu estabelecimento. Esse story, essa gratificação do seu cliente, fotografar o teu espaço, o teu alimento, é lindo isso, mas é o que a propaganda da Kia não fez esse ano que eu adorei. Os stories vão durar só 24 horas. A sua história não pode durar 24 horas. Então, é foto. Isso vai durar para a vida toda. Isso é uma vertente muito grande de uma marca. Então, por que... Mas Caraca. A Canon fez essa publicidade maravilhosa. E é uma frase de efeito linda para qualquer fotógrafo. Então, o story vai ficar ali 24 horas. Mas é a história da sua marca. Ela vai sumir junto? É pensando nisso. Eu não faço fotografia para ela durar só 24 horas. Ela jamais vai durar 24 horas. Então, desses casamentos, dessas formaturas, de todos os meus clientes, se eles têm outros fornecedores que eu adoro, a maioria dos fotógrafos que trabalham comigo, eu tenho admiração, assim, genuína por todos eles. Meus concorrentes eu não vejo como concorrente. Eu vejo que tem mercado e tem fatia para todo mundo. Eu amo o trabalho do Rafael, agora não vou me recordar o nome dele, mas ele também é uma referência para mim. Rafael Porto? Ai, não. Ele faz gastronomia também. Ah, não. E ele tem parceria com Village. Eu não vou me recordar o sobrenome dele. Eu teria que ver no Instagram, mas tudo bem. Ele é muito bom. Eu também já prestei serviço pra ele quando ele fazia mais casamentos. Ele é um exímio fotógrafo. Ele trabalha, assim como o Bersard. Ele trabalha muito bem. É uma qualidade excepcional. E ele entrega vídeo. Então, assim, todo mundo tem fatia. E ninguém dura 24 horas.
Então, o nosso material, como mercado, como profissional que faz parte desse mercado, sendo relevante ou não, a gente não faz uma foto para durar essas 24 horas. A gente faz a foto para o cliente olhar daqui 10 anos, assim, poxa, eu devia ter contratado mais o Anderson, ou eu deveria ter contratado mais o Bersad ou o Rafael. Todo ano, por quê? São, digamos assim, tem muitos lugares que falam, a gente está mudando o empratamento. A gente tem drinks novos, a gente tem porções diferentes, a gente mudou a embalagem do delivery. Gente, não importa o que você... O ambiente a gente muda. Nossa, cenário, perfeito. Né? Uhum. Então, assim, o que eu mais vendo e o que eu mais oriento os meus clientes vamos fazer foto ambientada. Porque o fundo branco pro delivery, ele também... Alguns deliveries aceitam, né? A foto... Fundo branco. A foto com fundo branco, ou uma foto com fundo padrão, que seja neutro, que não necessariamente seja o espaço do bar ou do restaurante. Porque isso começa a confundir, mas está tudo em harmonia ali. Então, quando você pensa que a minha imagem, o meu cliente viu isso há 10 anos atrás, ou lá, sei lá, 2014, que foi meu primeiro atendimento, eu acho que com o Empório. Então, assim, acaba se tornando algo muito vívido. E aquela marca ainda entrega isso. Né? O Empório ainda entrega excelência. Em todas as vertentes. Então, assim, de atendimento, em tudo. Na qualidade. Na qualidade, então, o cardápio deles. Na verdade, é uma verdadeira experiência que eles proporcionam ao cliente. E assim, e tá acontecendo um casamento, ou tá acontecendo um evento corporativo lá dentro. Então, assim, é a mesma coisa que eu tô proporcionando a eles. Então, se eu fiz pra Strasberg, se eu fiz pra Planner, se eu fiz pra Homem S.A., é pra ela olhar lá atrás também e falar assim, nossa, essa referência pode voltar à moda. Isso aqui pode voltar a ser usado. Esse empratamento estava melhor há 10 anos atrás do que está hoje. Vamos voltar a fazer. Então, quando eu fotografava as formaturas e era mídia do Colégio Maxi, a gente fotografava todo o evento tal qual. Porque a gente usa a referência do ano passado, com as fotos que eles estão nos entregando. Então, são coisas e são situações que você vai crescendo. Você vai aprendendo junto com o que o cliente te passa. Então, o cenário de um barzinho é diferente de um cenário de um café. Um cenário de um bistrô é diferente, ele trabalha de uma maneira mais requintada, pratos específicos. Então, tudo isso, quando você aprende, quando você esmiuça tudo isso pro cliente, ele se encanta. Uma coisa importante que você falou, né, de maneira geral, envolvendo todos os fatores e que nós não podemos deixar de falar aqui, Anderson, o que é? Muito além de tudo isso, do ambiente, da produção, do produto, o que é a pessoa, é o posicionamento da dona daquele estabelecimento, daquele local, como que ela está se portando. E é onde a gente entra também nas fotos profissionais, né? Às vezes o restaurante tem só foto profissional, mas ela tem um Instagram pessoal dela que também precisa ter um impacto. E falando nisso, eu queria que você comentasse com a gente como que a foto corporativa, ela influencia hoje nas redes sociais e na empresa. Eu acho que quase 100%. Porque muitas empresas, elas não têm humanidade. É uma empresa grande, com muitas pessoas trabalhando ali dentro, mas ela é engessada. Ela não tem a cara, ela não tem o dono. Então, a van tem o velho da van. O Facebook tem o dono do Facebook, eu nunca lembro do nome dele. Mas, assim, são poucos os lugares, e aí vamos ser extremamente regionais e regionais aqui em Londrina, que eu vou até tal lugar e eu não sei quem é o dono. Às vezes isso é bom. Às vezes isso não é, porque você precisa se correlacionar com aquele lugar. Às vezes o próprio dono é o chefe, que bota a mão na massa, como os chefes do MasterChef, que são os donos dos próprios restaurantes e cozinham muito bem, e são chefes de cozinha, antes de serem o sucesso que eles são. Então eles têm uma carreira. Você vê que ali não é só administrativo. Então, trabalhando independente da empresa, que vamos supor, eu trabalhei no Chopp Brasser, não sei se você conhece. Conheço. Então, o Chopp Brasser eu trabalhei ali. Eles não desenvolvem coisas, né? Isso não é um erro, mas não é a cara da família ou dos donos. É o Chopp.
E tá tudo bem. Mas e a postura endomarketing daquilo ali? Como que eu tô me comunicando com um vendedor? Ele tem uma foto legal? Ele tem um nomezinho legal? Isso é padrão? E o e-mail marketing deles é conversando: oi, Dri, tudo bem? A gente quer se apresentar o Chopp Brás, ou a gente quer apresentar a nossa empresa. Não importa que é a Coca. A Coca tem alguém que representa a Coca-Cola. E não importa que é o Empório Guimarães. Alguém representa o Empório Guimarães. E às vezes, por falta de planejamento e falta de conhecimento e falta de dar importância à pessoa que você está servindo, você não coloca o seu rosto ali. Eu também não coloco o meu rosto ali no meu Instagram, por exemplo. Porém, eu faço... eu deveria fazer mais Casa isso. de ferreiro, espeta de pau. Mas eu levo muito isso em consideração. Eu atendo muito bem os meus clientes. E eu tenho esse espelho porque minha mãe atendia muito bem os clientes dela. Eu via ela fazer isso. Então, isso começou a se tornar uma esponja em mim. Então, eu não posso deixar ele com dúvida. Eu não posso deixar ele na insegurança. É a mesma coisa com qualquer empresa grande que não tenha um time de vendas com WhatsApp em dia, com foto atualizada e com o catálogo de produtos ali no WhatsApp, com facilidade de fazer pagamentos com o WhatsApp Business. Isso é processo. Isso depende de você fazer dentro de qualquer empresa. Não é porque eu trabalho com foto que eu não sei a importância de você atender bem. E de ter um catálogo ali, porque tá disposto, é de graça. Assim como o Marketplace no Facebook. Ele é de graça. Você só patrocina se você quiser. E por que você não tem? Por que você não faz? Porque seu restaurante não tá ali presente, respondendo todo mundo que tá curtindo, que tá mandando mensagem. Mas eu preciso de um cento de salgado. Mas eu sou um fornecedor. E aí, vamos fazer mais fotos? Então, são coisas muito pequenas que todo mundo está engessado em produtividade interna, cuidando do administrativo. E tá tudo bem, porque o pessoal de RH, ele tem toda uma dinâmica que do dia final de mês e começo de mês, eu fico com, assim, a empatia dói de ver muitos profissionais de RH perdendo cabelo para fechamento de ponto, falta, o corriqueiro do negócio de médico lá que o pessoal entrega, o atestado falso. Então, é tudo isso que a gente acaba entrando, mas falando mesmo de foto mesmo, que não tem essa estrutura. Então, não é não conhecendo, é não aplicando as coisas que deveriam ser aplicadas desde a recepção, uma recepção que condiz com a marca do local. Se é um empório, ele condiz com a entrada. Ele condiz. Se é uma Bella Capri, condiz com a cultura italiana, com fotos que você vê. Então, todos, o Hashimitsu também, que foram meus clientes. Então, você começa a entender, e quando você vai para uma empresa grande, o que é a Heineken perto de qualquer outra empresa que temos na região? Ela trabalha com experiência de visitas dentro da fábrica. Então, não importa que é refrico, não importa que foi, né, que estou dizendo de lugares que eu tive vivência. E empresas extremamente, como que eu posso dizer, que são pioneiras em Londrina, não tem essa execução interna. E eu tive vivência disso. Eu não tô... Principalmente empresas familiares. A empresa familiar que eu tive vivência não é só dos meus pais. Por quê? Mas eu digo grandes, tá? Sim, não, eu sei disso. Eu sei disso. Grandes. Não vamos nomear. Mas assim, a empresa, por exemplo, o que minha mãe fazia para dar uma... Olha, eu sou profissional. Ela colocava todos os certificados dela atrás dela para atender o cliente. Isso é saber dizer quem você é sem abrir a boca. Então, quando você tem uma empresa grande e que você vai vender para outra grande, você tem que mostrar para aquela empresa que não é só um gerente comercial que está vendendo. O Anderson, e agora aqui. Ó o risco, hein, gente? Bora. O Estúdio Podcast Londrina condiz com a proprietária? Totalmente. Energia, sorriso, tudo. A recepção. A recepção. Não, verdade. É você.
Então, assim, é esse espelho. É se sentir, como eu falei pra você no começo. Eu tava ansioso. Estava, né, assim, ai meu Deus, eu vou falar besteira, não vou. Eu vou saber entrar num ponto A, ir pro B, explicar tudo que eu preciso explicar. Que legal. E é a mesma coisa, você deixa a pessoa bem. Você é transparente o suficiente pra trocar. Eu poderia dizer que só faltou a cervejinha aqui. Então, assim, mas não estamos nesse momento. Ah, cervejinha, no dia de bar, a gente vai, conversa, sai, vai pra expor. Então, assim, a gente vê isso de uma forma mais tranquila. De uma forma que é transparente. Que, quando eu entrei aqui, porque a gente, nossa vivência foi fora daqui. Nosso primeiro contato foi fora daqui. Então, assim, quando eu entrei aqui, eu vi você de outra forma. Mas, fotografando você, eu consegui esmiuçar essas pequenas coisas. E aí, eu não posso dizer isso. Quem tem que dizer isso é você. Então, nossa, você teve olhar, você teve sensibilidade para comigo. Isso tem que partir de você. Eu posso imaginar. Então, nossa, posturas, né? Ah, não, vamos fazer assim e não assado. Quantos looks você escolheu? Ah, vai valer a pena? Vamos sair, vamos fazer tudo aqui? É o profissional da Dri que eu quero mostrar ou é o pessoal? Um pouco dos dois. E aí, é contigo. Então, eu lembro e falo isso para todos os lugares. Eu não tô fazendo para mim. Eu faço para minha divulgação depois. Até o legal, você tá falando isso, eu tô lembrando aqui, quando nós nos conhecemos, né, me corrija se eu estou certa disso, que eu me lembro. Foi no evento, né, da Adriana Pontin. Sim. Foi no restaurante que você estava fotografando. Isso. E eu cheguei super atrasada. E ele ainda me fotografou com maior atenção, né? Era do evento Mulheraço. E depois nós conversamos no WhatsApp e tal. E depois você fez a minha sessão de fotos, né? Que tá recente agora, profissionais. Ainda só tem uma na quinta-feira, né? E que era para ser profissional, mas você deixa a gente, de verdade, gente, tão à vontade. Como eu falei pra vocês, olha que daqui a pouquinho vai ter sorteio. Mas o que eu pensei? Eu quero fazer uma sessão de fotos profissionais. Eu acho nada melhor do que aqui, no meu lugar, no meu espaço. Porque é aqui que eu trabalho. Então faz todo sentido eu registrar esses momentos daqui com o microfone, na entrada, na recepção. Você sendo a cara do seu negócio. Claro, mas fotos profissionais, o Anderson disse, às vezes a gente quer usar para publicidade. Eu preciso ter essas fotos em outro ambiente, pensando, né, de maneira global mesmo, na publicidade. Então, fizemos em um ambiente externo também. E, assim, você me deixou super à vontade, foi super tranquilo. E, é claro, ali eu nem pensou na hora em umas fotos pessoais. E eu estava, né, o Anderson falou assim, vamos fazer umas pessoais? Falei, gente, quem que não gosta, né? E eu confesso, eu amei os resultados. Até para o pessoal entender um pouquinho, né, pedi para nossa produção colocar um pouquinho das fotos que ele registrou minha primeira mão, tá, gente? Eu nem publiquei ainda, pois tá? Não me mata, tá? Imagina. Calma. Que isso, vambora. Não me mata, mas vamos conferir um pouquinho. Uau! Essa eu publiquei na quinta-feira. Verdade. Gente, sensacional. Ó, é o seu espaço, é você, é tal qual o pessoal conhece você. Nada de diferente. Aí, essa daí tá... Aí é o seu pessoal aí, ó. É o pessoal. Caraca. E aí você como autoridade, é você aí, ó. É autoridade, é eternizar o seu momento. Isso, aí, ó, maravilhosa. Aí, ó, a câmera que eu falei pra você que a gente trabalhava no passado. Você, no passado? Bem no passado, olha, lá nos primórdios. Eu acho fantástico. É maravilhoso isso. É uma comunicação sem dizer nada, ó. Diz o teu podcast, diz quem é você, pro que veio e pra onde vamos. Ó, maravilhosa. Maravilhosa. Uau. Elegantíssima. Gente. Eu não vou... aí, ó. Que maravilha. E é essa gratidão que eu tenho para quem, assim, para quem gosta do resultado, para quem aprecia realmente algo que vai perdurar por anos. Estou apaixonada por essas fotos. Meu Deus, que Deixa eu aproveitar, queria agradecer, né, você aqui mais uma vez, todo o seu carinho, toda a atenção. Quero agradecer, né, ao Robs Leno da Shine Hair, que fez
toda a minha produção impecável dessas fotos, make, cabelo. Gente, ele deixou impecável. Quero agradecer ao pessoal da House, a Michelle Bicaio, todos os looks, gente. Maior atenção, ela, a equipe dela, pensando já nessas fotos mesmo, institucional, para poder trazer um posicionamento do seu negócio. Que lá, gente, eles têm roupa tanto para empresarial, para o seu evento, ou para uma festa, para aí a sua vida pessoal. Então, um carinho muito grande, vocês três aí tiveram todo esse cuidado. Os resultados vocês estão conferindo aí, né? Ô, Anderson, se você puder passar 3 dicas pra gente, para quem quer fazer a primeira sessão de fotos corporativas e ainda nunca não fez por determinado motivo. Olha, eu acho que a dica, assim, maior é você, assim, ter um objetivo com as imagens. Porque, assim, é o para que eu vou fazer isto. Então, não um porquê. O porquê ele tampa aquele buraquinho e deixa ali. Não, vamos pensar no para quê. Eu preciso transmitir o profissional que eu sou. Ele precisa ter um objetivo, precisa ser mais do que um porquê. Eu quero também quero alavancar minhas vendas, que é o que a gente falou anteriormente. Eu preciso ganhar mais autoridade. E assim, pensar sempre nisso. Para que vou gastar e fazer esse investimento de tempo, de produção, de planejamento, tudo pensado num resultado maior. E não só... Eu faço também pelo ego. Não vou dizer que não já fotografei pessoas pelo ego também. Então, assim, não tem problema. É registrar e eternizar esse momento. Mas como profissional, e falar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e eu preciso que alguém me valide, não é fazendo uma selfie num banheiro, que eu vejo muita gente tendo selfie dentro de banheiro, ou em praça de alimentação, ou em trocador de loja, que tem muitos. Então, assim, não é isso. Uma foto externa, bonita, bem iluminada, num dia claro, pode ser feita de celular também. Então, muda, mas é uma questão de postura profissional. Então, uma arquiteta, ela tem que estar ou num projeto dela. O chefe de cozinha, ele tem que estar na cozinha dele. Não faz jus. Por exemplo, a gente vê o Fogaça como chefe de cozinha, mas vê ele como cantor e vê como um skatista, levando em consideração, porque ele tem uma banda. E a voz dele diz tudo. Mas se você tem uma foto que não condiz com a postura da pessoa, porque ele também é uma pessoa extremamente delicada, não condiz aquilo. O cenário não fala. Não tem o porquê. Então, não tem o para quê. Não comunica. Então, a minha foto. Eu tô segurando a câmera e tá tudo bem. Eu tô rindo e tá ótimo. Eu não preciso dizer nada além. O resto vem comigo. Ali tá comunicando. Ele é fotógrafo. Agora, ele é fotógrafo, mas ele tem muito mais além. A sombra vai muito longe. Então, tem raízes ali. Não é só... O olhar, o sorriso fala por si só. E eu tava sendo fotografado pela minha mãe. Então, foi mamãe que fez, não foi no temporarizador, foi nada. Minha mãe tava fazendo. Essa foto sua. Aí... Então, assim, o modelo não ajuda, mas a fotógrafa ajudou muito. Então, assim, e falar, foi fotografado em casa, não é local, não é estúdio, não é nada. Em casa, é fundo branco, é parede branca. É saber fazer a foto com uma parede branca. E a parede de casa tem textura. Então, não tem textura, é um fundo infinito branco, como se fosse. Então, assim, é o objetivo, é o para quê. Eu precisava para me divulgar. Então, se for esmiuçar aí... Nada mais que isso. Então, mãe, a mãe dá dica, faz a barba. Não, Então, assim, são coisas que, às vezes, quando você começa a planejar a imagem, você fala, então eu sou um arquiteto, eu preciso estar ou com os meus projetos, ou com um projeto executado em um local que eu executei o meu projeto. E isso vai conversar com o teu cliente. Não é só uma postura de braços cruzados que vende uma doutora, um doutor, um médico. Não é só uma advogada, uma juíza. Não é só isso. Não é uma foto com uma boa postura. Mas é uma foto que conversa, que o teu cliente vai entender. Entender de maneira clara e objetiva, isso. Né? Como nós e às vezes, por exemplo, eu sou um publicitário, eu crio coisas, eu sou uma artesã, eu sou uma costureira. Então tem que ser no teu cenário, tem que ser no seu mundo, tem que ser na sua bolha. Eu não posso
fazer imagens que não conversam com o teu público. Destoa, sai, voltando e falando da empresa como um todo. Eu não posso fotografar o profissional da Coca com o verde da Heineken. E vice-versa. Então, essas posturas e essas dicas, eu falo, sai dessa. Você pode fazer, faz na sua casa, faz com o celular, coloca o ring light, monta bem a iluminação, usa iluminação natural, porque ajuda. Quando você não entende da iluminação de estúdio ou da iluminação que você cria, tá tudo bem você usar a iluminação natural. Eu sou muito bom fotografando em externo e eu sou muito bom fotografando em estúdio. E levando as minhas luzes para os lugares, porque eu me adapto muito bem à iluminação do local e eu uso isso ao meu favor, e não contra mim. Então, eu vou fotografar um casal que, meu Deus do céu, quantos casamentos os meus pais fizeram, mais de 400 pelo menos, no pôr do sol. Então, você tem uma técnica para ter e fotografar. Todo o ambiente. Todo o ambiente tem que conversar e tem que mostrar o amor daqueles dois na foto. Então, as dicas é para um objetivo maior, é para o meu cliente se identificar com o meu produto ou com o meu serviço. Assim como se eu tivesse com uma selfie, às vezes a pessoa não ia identificar. Uma selfie, às vezes, sai de outra forma. Ou seja, são as histórias através das fotos, né? Isso mesmo. E falando nisso, Anderson, vamos fazer nosso sorteio? Bora. Mas vamos lá, as regras, né? Porque o pessoal tá falando aqui, né? Viu um monte de fotos, seja aí se você trabalha na área de gastronomia, né? Tem empreendimento. Se não tem, conhece alguém que tem, tá precisando renovar aquelas fotos ou mesmo fazer as primeiras fotos lá daqueles pratos lá, hein? Se você for um desses ganhadores e o Anderson for lá fotografar, me chama pra não ter desperdício depois que eu como. Maravilhoso! Boa, né? Boa, opa! Gostei, não tava ensaiado não, vem agora. Ai, que ótimo! Agora, se você quer umas fotos profissionais, você pode escolher aqui no nosso cenário. Eu vou amar receber vocês aqui, né? Até porque o podcast, gente, você fazendo com o microfone, vocês estão vendo só a parte aqui do nosso cenário, mas nós temos outros cenários aqui, tá? É você dar voz àquilo que você faz. É você dar voz àquilo que você entende. É você dar voz àquilo que você ensina todos os dias. É você dar voz à sua profissão. Então, ele fala muito sobre o que você faz. E, Anderson, pra gente fazer esse sorteio, vamos lá. Vocês têm que estar assistindo, né? Vocês só vão saber pra quem assistiu até agora. No final. As regrinhas são claras e básicas para você participar. Preste atenção. Primeira regra, você tem que se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Segundo, estar seguindo os dois Instagram. O Instagram do Estúdio Podcast Londrina e o Instagram do Anderson Fusco Fotógrafo, que tá aqui embaixo, aqui na legenda para vocês, tá? Terceiro e mais importante, vocês precisam dar um print. Eu e o Anderson vai fazer uma foto agora, né? Uma pose. Mas vocês podem dar um print também em outro momento aqui também do episódio, tá? Postar nos seus stories. Falar, eu quero, e marcar o Estúdio Podcast Londrina e o Anderson. Quiser marcar o meu pessoal também, Adriana Zequinha. Vamos lá compartilhar e saber que você tá vendo a gente aqui. Alguma dúvida? Tá, vai estar aqui também na descrição, tá? Como que vocês vão participar. Se inscrever no canal, seguir o estúdio, o Anderson, printar e marcar a gente. Hoje é terça-feira. No sábado, nós vamos ficar de olho. Então, se você não está conseguindo assistir agora, na terça-feira, em tempo real, vai assistir depois, indique para mais pessoas também. Então, você vai ter aí de terça até sábado para você poder estar concorrendo a 30 minutos de fotos, de uma sessão de fotos, tá? Perfeito. Acho que ficou claro, né? Perfeito. Certo? Perfeito. Então, aí nós vamos fazer o sorteio e vamos divulgar nos stories, né? Em todos os stories, nós vamos postar no story do estúdio e vamos compartilhar através do meu Adriana Zequim e no meu. E do Perfeito. Anderson. Boa sorte. Fechou. Anderson, voltando ao nosso bate-papo. Bora lá. Você com a sua experiência, né? Você já teve muitos e muitos casos, histórias, né? Desde o início, né? Que as pessoas viram o resultado final, mas nem imagina, às vezes, como que foi o bastidor daquilo lá. Eu queria que você compartilhasse uma história, um case, se você tiver, e tem muitos que eu sei, que mais marcou você na fotografia.
você diz, tanto o cliente, não importa Tanto o cliente... seja um perrengue, seja algo positivo, olha, aquele case que realmente, assim, marcou demais. Uma história que você fala, gente, eu nunca mais vou... Né? Tem algumas coisas me corta quando já for o suficiente. Mas, assim, uma das coisas mais bonitas que eu já recebi de uma cliente, que foi na época da pandemia, é a Nath. Ela é uma confeiteira. E eu me emociono porque ela tocou. Ela falou assim, Anderson, você foi a única pessoa que conseguiu transmitir o meu carinho em cozinhar. Então, assim, isso pesa. Porque eu só faço foto. Vamos levar em consideração que o trabalho é simples. Então, isso é algo que me preencheu demais. A outra mais recente, que foi o depoimento do Matheus, eu não posso negar que aquilo me emocionou muito. Eu chorei em posição fetal. Eu adorei o comentário dele. Eu acho que é uma validação... é uma validação do meu trabalho gigantesco que eu não consigo, assim, mensurar. É alguém que não me conhece pessoalmente e que entende o meu trabalho e a importância dele. Ponto. Eu tive também uma clientinha muito maravilhosa, que é a Natália. Ela sabe quem é essa Natália. Eu fiz o casamento dela, fotografei o casamento dela. Já vai fazer 10 anos já que ela casou. E é delicado falar nisso, mas ela acabou perdendo o papai dela. E na ocasião, na época, eu não vou me recordar quanto tempo, infelizmente. Eu peço perdão por não ser tão atencioso aos meus clientes assim. Mas ela pediu uma foto do pai dela, na época do casamento. E a resposta, assim, minha, foi um erro. Por quê? Aí é o planejamento do casamento lá, né? Nas fotos de família, a gente sempre faz os pais da noiva, com o noivo e sem o noivo. A Natália, eu só fotografei ela com a mãe e com o pai. Eu não fotografei só ela e a mãe, ela e o pai. E o João, eu fotografei ele com o pai e com a mãe separados. E quando a Natália pediu uma foto só com o papai dela, eu não tinha. Mas Deus é muito maravilhoso e ela me respondeu assim, Anderson, o pouco que eu me recordo, tá? Eu não seria nada sem o tripé da minha família, eu, meu pai e minha mãe. Então isso também mexe comigo, sabe? Porque ela reconheceu mesmo eu errando com ela. Então, vai além de registrar a família das pessoas e tudo mais. Então, é esse cuidado. Tem muita coisa, não posso dizer muita coisa, porque tem perrengue também. A minha mãe tem muita história. Se quiser, né, trazemos a Dona Branca aqui da próxima vez. Mas acho que, assim, ela brinca e fala, se a gente escrever um livro, ou é muito processo, ou é muito sucesso. Então, não tem muito, assim, é muito bastidor, é muito tempo, é muita noiva que recebia buquê errado. É também garçom que derruba as coisas e que é o prato do cliente que era pra vir pra mim e acontece. São coisas que a gente não tem como controlar. Já, assim, bastidor louco, assim, briga em casamento, a ex do noivo gritando lá fora, que saiu na edição. Então, assim, coisas pequenas. E o que aconteceu, assim, de mais, assim, perrengue mesmo, comigo, foi com uma cliente de casamento minha, que realmente deu ruim pra ela, mas teve 2 momentos ali, né? Ela fechou o casamento dela comigo, foi muito rápido. Ela ia casar no 7 de setembro. E eu, não, atendo você, né? Perfeito, atendi, levei uma profissional comigo no casamento dela, conversei e tudo mais. O que veio pra ela vir atrás de mim é que ela já tinha fechado com outro fotógrafo e ele simplesmente sumiu. Desapareceu. Não dava mais as caras. Aí ela entrou em contato comigo e tudo bem, a gente já tinha uma amizade aí que perdurava, ok. E depois entreguei o material pra ela. No dia do casamento dela, infelizmente, choveu. Então, há perrengues. Por isso que eu digo que é o perrengue. E eu falei assim, então tá bom. Choveu no dia do seu casamento. Vai te dar muito transtorno você se maquiar e pegar um vestido de novo que eu te dou de brinde uma sessão pós-casamento? Não te cobro um centavo. Ok. Fui, fiz e entreguei. Quando passou um tempinho, eu não vou me recordar quanto tempo, ela começou a agradecer todos os fornecedores do casório dela com as minhas imagens. Menos eu.
Ela em nenhum momento me agradeceu. E, assim, passou muito assim, foi muito rápido. Ela mandou uma mensagem que ela estava insatisfeita, que ela não tinha gostado de nada e que eu deveria devolver o dinheiro para ela. Então, assim, são cenários, são coisas. E que, do outro lado, é como a gente vê, é 1 em 1 milhão. O tanto de gratidão que eu tive durante esse tempo. Se alguém precisar de coisas, eu ainda tenho. Eu tenho as sessões da Patrícia, do Empório Guimarães, eu tenho a primeira que eu fiz lá para ela. Então, eu tenho como, assim, é o meu portfólio, é o meu cliente, é o meu carinho. Então, eu não faço a esmo, eu não dou uma sessão para nossa audiência, digamos assim, para falar assim, eu preciso fotografar fulano, porque aí eu vou bombar. Não. É justamente o tiro no pé que eu tô evitando. Eu não quero fotografar fulano porque ele é famoso, porque se a experiência dele não for boa comigo, ninguém vai ter mais experiência com o Anderson, porque ele vai me queimar. Por mais maravilhoso que seja o meu trabalho. E o que é mais importante, porque depois, com esse caso dessa noivinha, que depois pediu dinheiro e tudo mais, você vai atrás de outras opiniões. Fui atrás de opiniões de advogado, de profissionais, da minha mãe, que é uma profissional, exímia profissional. E o que eu coloquei em xeque? Eu coloquei o casamento dela em xeque. Tem fotos de alguém que não está no momento? Tem troca de aliança? Tem hora da valsa? Tem alguma coisa que tá faltando? Não. Porque eu acho que eu entreguei quase 2.500 fotos para ela. Ou mais. Somando que eu fiz um pré-casamento, porque ainda tem essa cultura do pessoal fazer um pôster para colocar ou usar essas imagens. E é o meu momento de conhecer o casal também, isso é maravilhoso. A gente entende que um é mais espoleta para fotografar, o outro é mais introvertido e é natural. Às vezes os dois são introvertidos, os dois são doidos para fotografar e é maravilhoso. E saem fotos lindas. E nisso eu fiz civil, eu fiz o pré-casamento, eu fiz o evento inteiro, mesmo chovendo, né? Ela só não teve algumas fotos de translado, fotos externas, mostrando mais e tudo mais. É lamentável, isso não... A gente não controla o tempo. E eu dei o pós-casamento sem cobrar. E nesse montante, ela não ficou satisfeita com nada. E aí você entra, vai atrás e pergunta, mas o que ela não ficou satisfeita com nada? Com ela. Então, ela não era satisfeita consigo mesma. E ela descontou em alguém, achando que poderia sair por cima da carne seca. É ruim, porque eu adoraria fotografar muitos influenciadores de Londrina. Muitos. Já mandei mensagem que entra ali no meio do bolo das pessoas que não respondem. Então, assim, eu sei que tem vários. Vários influenciadores de Londrina. Então, assim... que se posicionam, se comportam de um jeito nas redes sociais. E às vezes você manda uma mensagem no direct, eles vê e fingem que não vê. Então, esse tipo de coisa eu tento até evitar. Por quê? Tem um dos mais famosos do Brasil que estudou no Colégio Maxi. Então, ponto, já falei quem é. E ele é extremamente bacana. Ele é uma pessoa bacana. O irmão dele é uma pessoa bacana. Só que tem uma outra pessoa que é envolvida que não é uma pessoa bacana. Desde a adolescência dela. Então, assim, eu não vou dizer mais, porque senão já tô entregando quem é. Mas, assim, são coisas... Não vai chegar ao processo. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho... Nossa, minha câmera, eu tenho que vender minha câmera. Não. Então, assim, são coisas que, assim, eu evito mesmo. Eu gosto de dar brindes para as pessoas. Eu adoro dar cortesia para a pessoa entender o meu trabalho. Que não é só ir ali fotografar. Olha, então aproveita aí, gente. Já aproveita. Vai participar desse sorteio, porque, olha... É tão bom. Vocês viram só, né? Vai fazer muita diferença aí pra vocês. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe com mais pessoas e já avisa que elas vão concorrer. Gente, 30 minutos dá pra você fazer muita foto. Sim. Aproveite, tá? E a gente... Você estava falando aqui da história de casamento, de fotografia, de pessoas, esses cases que marcaram você e marca mesmo, né? Sim. Ou o case que impresso aqui, ó, da Top, um case de sucesso. E além, né, não só o case daqui, nós falamos da gastronomia e tal, mas momentos especiais. E eu queria que a nossa produção colocasse algumas fotos de alguns momentos especiais que você fotografou também, que é o quê? Que é o casamento, né? Que é o sonho de cada pessoa. Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho do Anderson. Isso. Olha os detalhes. Isso é abraço de mãe aí, ó. Isso não tem nem tradução.
Isso é poesia pura, assim. Por mais que a gente tenha técnica, é o momento. Tá vendo? É o momento. Não tenho o que dizer. É a expressão do filho, que é a mãe que tá entregando, é o noivo. É isso, é o momento sendo vivido aí. É tudo. Tem mais produção. Olha lá. Foto de casal. Isso é intimidade, profundidade. Noiva é emoção. Isso transparece, isso vive pro resto da vida. Isso vai perdurar para ela por muitos anos. A mamãe também, beijando o noivo. O Rodrigão é excepcional. O Rodrigo é amigo até hoje. É emocionante. Ele falou, ele trabalha na Choque, e ele falou que ele não ia chorar no casamento dele. Ele foi o primeiro a chorar. Então, assim, é maravilhoso. Esse foi um editorial para a revista SH Marabá, quando o SH Marabá fazia muita fotografia, sessão de fotos. É externo, é uma noiva, é da Veluc, a noiva. A Natalinha e o Renan estudou comigo. É incrível, são momentos maravilhosos. Isso provavelmente é o sim dela. Topo de bolo. Isso tem poesia, isso fala, isso faz parte do planejamento da noiva. Isso foi o Rodrigo e a Dani. Fotão e os detalhes lá no fundo, pegou tudo. Sim, pega todo mundo. 360 graus. Sabe, mostra os convidados, é importante, mostra tudo, Natália, novamente. Então, o que eu falei pra você, mostrar detalhe de noiva, mostrar a maquiagem dela, o buquê, a pose. É pensar muito nisso, a guerra. Isso é maravilhoso. Nossa, que jogar o buquê. Então, assim, a Simone maravilhosa. Então, assim, são situações... Eu já fiz, eu, mamãe, trabalhando. Essa é a sua mãe? Essa é minha mãe. Uau! Então, assim, isso faz bastante tempinho já, mas é muito bom lembrar. Essa é a importância da imagem. É você poder olhar ela ali, tá vendo? Eu tô até mais magro. Então, são coisas, assim, que você... Isso precisa durar, isso precisa ter tempo. O brinde de um casal. Isso é festa. E depois é só festa, é só aproveitar a alegria dela indo casar, sabe? Isso transmite muito. Isso é muito maravilhoso. Toda a produção, todo mundo envolvido. Tem floricultura, tem o maquiador, tem o cabeleireiro. O carinho dela com a mãe. Entende que isso transparece muito mais? Isso é mais emoção para ela do que para mim depois? Só registrei o momento. A intimidade. Sabe? O olhar dos dois dá pra ver. Você sente. Não é, nossa. Poxa, são fotos assim que a gente busca. Eu aqui olhando na expressão do olhar dessas pessoas, a felicidade é algo de dentro pra fora. Imagina você, né? Saber que é o meu trabalho. Mas assim, é só o momento. Lindo. Eu registrei o momento. É diferente quando você tá registrando o momento, porque ele passa. E se eu não registrar, não vai voltar. Não tem como eu fazer ela entrar de novo. Não tem como você fazer a pessoa sentir de novo o que ela estava sentindo. Gente, é só quando a pessoa olha daí, né? Então, eu sou suspeita a falar que eu já nasci amando fotos e é isso, né? Uhum. Eu tenho comigo... A foto é a única coisa que a gente vai deixar de lembrar. Claro, os momentos, mas assim, registrados, né? Desde quando a gente nasceu com as nossas crianças. E eu sou daquelas que eu gosto muito de revelar que fotos. Maravilha. Então, eu gosto de fotos. Dá pra perceber, vocês no meu Instagram, né? Que maravilha, eu vi isso. Anderson, estamos quase chegando aos nossos minutos finais. Show, maravilhoso. Você acredita que já estamos há quase 2 horas aqui? Misericórdia. Gente, quando o papo é bom, a hora passa rápido, voando. Que maravilha. Eu queria deixar esses minutos finais para você. Não tem nenhuma pergunta para você estar encerrando o nosso programa. Uau. Como que Deus tocar o seu coração, uma mensagem, uma frase, uma inspiração, algo que você queira compartilhar e não tivemos a oportunidade de falar aqui no programa. Então, para você finalizar com chave de ouro o nosso programa. Enquanto você pensa aí, né, para não falar que a Adriana coloca lenha na fogueira e ele pega fogo, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui nessa noite de terça-feira até agora. Pedir mais uma vez para vocês de coração. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque é muito importante. E participe do sorteio, gente. É uma oportunidade incrível, tá? Participe do sorteio. Você pode escolher aonde você quiser, no seu lugar aqui no estúdio, reforçando, tá? E compartilhe com uma pessoa que às vezes você conhece, precisa às vezes
fazer umas fotos profissionais do negócio dela e às vezes ela não está em boas condições, quem sabe essa pessoa não é abençoada. Então, compartilhe com mais pessoas, fala para sua amiga, para sua vizinha que ela pode concorrer seguindo as regras aqui desse sorteio, né, que nós falamos agora há pouco desse episódio com o Anderson Fusco. É com você. Ai, meu Deus, como a Adri me deu essa missão, eu acho que nada mais importante do que as memórias. Eu já não tenho mais as minhas avós. E toda vez que eu olho uma foto delas, eu sinto o cheiro delas, as duas. E uma delas me ensinou a nunca abandonar o que você sente no seu coração. Então, a fotografia é tudo isso, é o que a gente sente, é eternizar esse momento. E a lucidez que a gente tem em olhar uma foto e lembrar do que ela aconteceu, do que aconteceu naquele momento, como a gente estava. Então, não é só vender isso, isso é lucro, isso é mais, isso vem além. Então, a fotografia, para mim, é relembrar, é reviver. Assim como a filmagem, a gente sente de novo, a gente lembra das pessoas de novo. Não importa que é um vendedor, você lembra dele, do jeito que ele te vendeu, do jeito que ele se preocupou com a sua família, do jeito como ele faz. Então, vender foto todo mundo faz, todo mundo vende, todo mundo clica. Mas o como cada fotógrafo trabalha é muito único. Então, o como eu entrego as minhas imagens é com planejamento, é com amor, e levando em consideração com o que eu já falei aqui, né, Dri? E levando em consideração do que a gente vive. Nós vivemos postando stories que duram apenas 24 horas. As nossas histórias não devem durar apenas 24 horas. Então, deixo vocês pensando e refletindo sobre isso. A vida precisa durar mais do que 24 horas. E que a sua história não precisa ser comigo. É óbvio que se for comigo vai ser melhor se eu puder registrar esse momento com vocês. Mas que ela dure, que ela perdure para o resto da vida. Porque a foto de uma gestante, ela faz muito impacto no bebê que vai ver isso daqui 30 anos, daqui 60 anos. Tem muitos idosos que não viram a mãe gestante dela, não tem essa vivência. Então, é isso que eu gostaria de dizer e deixar, e que Deus abençoe todos vocês. Uau, sensacional. Anderson, só quero agradecer você, tá? Pelo obrigado, profissionalismo, imagina. por tanta entrega. Ser essa pessoa que a gente consegue ver além das fotos, tá, gente? Sincera, pura, um brilho, algo mesmo de dentro para fora que você é. É o que você faz na fotografia, dá para ver com amor, que você transmite, né? A gente viu aqui em vários momentos nas fotos, mas você também é essa pessoa. Então, eu acho que o nosso trabalho acaba sendo um reflexo de quem somos. E é você. Eu acho que, sabe aquela coisa, você nasceu para fazer isso? Ai, Adri, não é a primeira pessoa que me fala isso. Sério? E meu professor de química, o Júlio, que ele também é meu cliente, os filhos deles têm uma empresa de coquetéis. Então, também falou a mesma coisa com outras palavras e me toca da mesma forma, viu? Não, eu vou falar os 2 últimos momentos, né? Hoje, né? E estamos há 2 horas aqui, então a gente é a energia diferente de quem está assistindo presencial, né? A gente tenta levar isso aí para quem está mas Sim. A gente vê a pessoa, sente isso, o brilho, falar. E na minha sessão de fotos também deu para perceber o cuidado, gente, a cada detalhe, o tanto que você é atencioso. Depois, Dri, olha, já deu spoiler, olha as fotos aí. Então, assim, realmente você nasceu para isso. Ai, amém. E eu queria agradecer vocês que ficaram até o final, tá, gente? Beijo grande, fique com Deus, não deixe de compartilhar esse episódio, se inscrever no nosso canal e até mais. Aí hoje é terça, quinta-feira tem mais aqui no nosso canal do YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Um beijo grande, tchau! Valeu, pessoal.